22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e ao meu lado está a doutora Melissa Eli Melo, que é professora da Univale e doutora e pós-doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Melissa, alegria recebê-la aqui no nosso canal no YouTube do Planeta Verde. A senhora esse ano vai estar participando do Congresso num painel novo que versa sobre os instrumentos econômicos de gestão ambiental sustentável e direito. Eu gostaria de saber a sua leitura, a sua abordagem nessa edição do Planeta Verde. Olá, Fabiano, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada em participar do seu programa no YouTube. O tema que me traz este ano ao Planeta Verde é, dentro do contexto dos instrumentos econômicos, a questão da valoração dos serviços ecossistêmicos. Eu vou tentar fazer uma abordagem no sentido de construir um conceito de serviços ecossistêmicos, porque existem muitas dificuldades em conceituá-los, uma vez que existe uma complexidade imensa em torno dos serviços que a natureza nos oferece de forma gratuita aos seres humanos. Neste sentido, tem-se usado de forma praticamente unânime o conceito dos serviços ecossistêmicos elaborado pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio, que divide e classifica os serviços ecossistêmicos em alguns grupos, como serviços, por exemplo, de regulação, serviços de formulação de habitat, serviços culturais. Então, há um sentido de abordar de forma completa esses serviços ecossistêmicos, não numa visão um pouco restritiva dos serviços que somente ela pode oferecer para nós humanos. Então, serviços no sentido de oferecer a possibilidade de própria vida dos outros seres no planeta. Mas é um pouco difícil chegar a um consenso em torno desses serviços, uma vez que a gente tem um limite de saber exatamente quais são esses serviços, né? Onde eles são ofertados. Será que eles estão somente restritos ao espaço rural ou eles estão também presentes no espaço urbano? Existe também uma dificuldade em torno da questão do lapso temporal, da questão da própria medida, né? Será que são visualizáveis ou são uma escala menor, como bactérias, por exemplo, fungos, que também oferecem serviços importantes para a nossa sobrevivência. Então, há todo um debate conceitual em torno desse, e a avaliação ecossistêmica chegou num conceito que é muito utilizado, mas ao mesmo tempo existe uma certa restrição, um certo limite desse conceito, principalmente para a questão da valoração econômica. E aí eu passo para o segundo passo, assim, o segundo ponto da minha palestra, que são os dilemas em torno da própria valoração. Quanto custa, ou quanto vale o serviço, por exemplo, de absorção de poluentes, que a natureza também nos faz, né? E aí, com isso, esses dilemas estão muito relacionados com a questão dos instrumentos econômicos, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais, que na verdade... Você poderia explicar o que é o PSA, né? Isso, exatamente, é um instrumento econômico. Existe um certo debate também em torno do próprio conceito, porque aí ele liga a questão de serviço ambiental, então não necessariamente o serviço ecossistêmico é algo maior, mas os serviços que estão sendo ofertados para o homem, nesse caso, que são importantes, né, e são fundamentais para a nossa vida no dia a dia. Então há uma certa limitação até na perspectiva de entender assim aonde eles estão inseridos, né? Justamente eu tinha falado da questão do espaço urbano, o espaço rural. Será que pode haver PSA no espaço urbano, né? Se discute bastante isso atualmente. Principalmente está muito relacionado com a questão dos recursos hídricos. Então, na verdade, o PSA é um instrumento econômico que visa pagar, né, compensar principalmente aqueles proprietários de terras que ofertam esses serviços, no sentido de que eles possam ser compensados por não destruir esses recursos. Por exemplo, matas ciliares que protegem recursos hídricos. Então, um instrumento de pagamento, de compensação por isso. Mas existe um problema muito grave, no meu ponto de vista, em torno dessa questão, que é
a forma como esses pagamentos são feitos, né? Então, que existe uma certa padronização em torno dos pagamentos, né? Que não concebem a complexidade deles no sentido de realmente compensar, né? O que acaba acontecendo é um recebimento de um percentual que é muito pequeno se a gente comparar com a produtividade agrícola, por exemplo, que teria aquele território se fosse explorado de forma voltada para o mercado. Então não é suficiente essa compensação para justamente impedir que a degradação aconteça naquele local. E esse é um debate bem interessante também, né? Que existe uma preocupação muitas vezes com questões sociais. Quem é que vai receber? São pequenos proprietários ou são grandes latifundiários que também podem estar associados a esse tipo de programa, né? Então são questões que a gente pode linkar com questões distributivas, não só na questão ambiental, mas também questões sociais, certo? E voltando então um pouco à questão do tema propriamente dito do meu painel, eu falava sobre a questão da valoração, né? Então há uma dificuldade de valorar. Então há um debate muito importante do direito ambiental com a economia, né? E dentro da economia há uma série de classificações distintas, então grupos distintos de pesquisadores, né, que se debruçam essa questão dos recursos naturais. Há principalmente um grupo, digamos assim, majoritário dentro da economia, que é o grupo dos economistas ambientais, que são principalmente aqueles que se debruçaram sobre as metodologias de valoração dos serviços ecossistêmicos, mas eles estão muito ligados ao que a gente chama de economia neoclássica. Então há uma certa limitação da própria economia em conceber a questão do meio ambiente como um sistema maior do que o próprio mercado, né? E aí há uma série de críticas a essas metodologias que foram formuladas por elas serem muito limitadas e muito voltadas à valoração no sentido do que o indivíduo atribui em relação a esses serviços, né? E não propriamente pensá-los enquanto questões ecológicas e sociais. Então, uma valoração mais integral, que é formulada por um outro grupo de economistas, os economistas ecológicos, no sentido de perceber a valoração em aspectos ambientais, sociais, né? E também além dos econômicos. Essa é uma limitação dentro da questão da valoração. Esse é um tema instigante, né? Exato. A questão da economia, né, que tem esses parâmetros. Seu painel é um painel novo, como nós pontuamos logo no início aqui. Qual a importância de se discutir esses instrumentos econômicos? São positivos, não são? Qual a leitura crítica da senhora em relação a esses aspectos que versam sobre esses instrumentos econômicos? É um tema muito instigante, um tema realmente novo. É a primeira vez, dentre as 22 edições do Planeta Verde, que essa questão foi trazida. E, de fato, claro, há aspectos muito positivos no sentido de trazer questões relacionadas ao mercado, né? Então, não há hoje como se discutir questões ambientais sem pensar na questão do mercado, da questão econômica, né? Do próprio desenvolvimento. No entanto, os aspectos negativos também estão associados a essas mesmas questões, né? Em que medida há a possibilidade de realmente incrementar a preservação ambiental, esses instrumentos como a tributação, o próprio PSA, trazem um incremento para a preservação ambiental ou são instrumentos meramente paliativos, né? Que tão somente há uma troca ali que não agrega em termos de sustentabilidade, né? De fato, existe esse incremento em preservação, ou eu vou estar tão somente distribuindo uma certa compensação para proprietários, por exemplo, no caso do PSA, né, no sentido de receber taxas que são irrisórias, no sentido de não conseguir fazer com que as práticas realmente sejam modificadas, né? Então, essa é a minha preocupação em torno desse instrumento. Perfeito. Doutora Melissa, eu queria, para a nossa audiência, a sua leitura sobre os desafios do direito ambiental no Brasil.
nesse contexto em que vivemos, né, que há não só uma crise ambiental, mas uma crise econômica, uma crise política, o direito ambiental que já traz um desafio imenso ao longo de todos esses anos, agora o desafio me parece ainda maior. Se a gente analisar a questão da legislação ambiental como um todo, o Brasil conseguiu um patamar de uma legislação exemplar, uma legislação que abriga uma série de questões no ponto de vista global do meio ambiente, como a Política Nacional do Meio Ambiente e legislações mais setoriais, né, que proteção de flora, de fauna, resíduos sólidos e etc. No entanto, dentro dessa realidade, o que acaba acontecendo é que essa legislação tende hoje a retroceder. Então, a gente tem a edição de normas como, por exemplo, o polêmico Código Florestal, que sem dúvida trouxe alguns retrocessos em torno de proteção de mata ciliar, por exemplo. Então, me parece bastante preocupante esse equilíbrio que deve haver entre questões econômicas, entre questões ambientais. Então, há uma tendência a que a questão ambiental seja negligenciada. Por mais que há um grande avanço também, por outro lado, na questão jurisprudencial ambiental, né? Bom, eu quero agradecê-la por participar aqui do nosso canal no YouTube. Vou deixar o seu contato, se alguém quiser acompanhá-la nas redes sociais, doutora Melissa. Obrigada, sim. O meu e-mail talvez seja interessante, né? É o meu nome completo, melissaelimelo@hotmail.com. Também no Facebook eu uso o nome completo. Ok. Estive aqui com a professora Melissa Elimelo, professora da Univale, em Santa Catarina, e fica o meu convite a você, para que possa acompanhar as entrevistas que realizamos aqui, no 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.